Olá, queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encontre a cada um, encontre a cada lar. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha leitura diária, que fica no Evangelho, no Santo Evangelho segundo João. Vou ler a partir do primeiro. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao crerem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e a graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou. E não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizais, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel eu vim, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse:
Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram-nos dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. E foram e viram onde moravam. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filhos de Jonas? Tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhes: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que disse? Vi debaixo de uma figueira. Crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. As bodas de Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tenho vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Encheis d'água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam que os serventes tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Capernaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os discípulos se lembraram do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: Que sinais nos mostra para fazer isto?
E Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Glória! Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Pois, quando ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a leitura de hoje foi João, capítulo 1 e 2. Que essas palavras te encontrem e encontrem o seu lar com paz. Que o Senhor venha falar maiormente ao seu coração e nós vamos dar continuidade. Eu espero que você me acompanhe e Deus te abençoe grandemente.